Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Bem-vindos a mais um webinar que é organizado pela APIR. O tema de hoje é um tema de bastante importância para os doentes renais crónicos. Hoje vamos falar sobre a importância do controle do fósforo na doença renal crónica e temos como oradores convidados o Dr. Luciano Pereira, médico nefrologista, e a doutora Mariana Tomás, nutricionista. Durante este evento, vocês podem colocar aí perguntas no chat, que depois, quando no final das intervenções, o doutor Luciano e a doutora Mariana irão responder às vossas questões. Entretanto, se puderem ligar a câmara para nós termos aqui mais empatia e estarmos aqui com mais proximidade uns dos outros, quem puder. Comando passa a... Podemos só avisar que a reunião está a ser gravada, portanto também se quem quiser... Sim, a reunião está a ser gravada. Quem quiser ficar com a câmara desligada pode ficar e não quiser aparecer, nós compreendemos. Mas preferíamos sempre que tivessem connosco presentes, mais presentes e com maior proximidade com a câmara de preferência ligada, se pudessem. Então, a primeira intervenção vai ser do Dr. Luciano Pereira. O Dr. Luciano concluiu o mestrado integrado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 2010. Ingressou no internato médico no ano comum de 2011, no Centro Hospitalar e Universitário de São João, onde iniciou em 2012 a sua formação específica em nefrologia. Concluiu o internato de nefrologia em março de 2017. Como atividades mais relevantes que desempenha atualmente, a destacar nefrologista na Clínica do Rim, é diretor clínico da Unidade de Hemodiálise da Avita Porto, assistente convidado da FMUP é a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, na disciplina de Nefrologia e Urologia do 5º ano do mestrado integrado em Medicina. É investigador no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. No convite do João, qual é que é o nome dele? Oi? Agradeço que desliguem os microfones, por favor, pelo menos para já, enquanto não for a altura depois das intervenções, depois ligam. Obrigada. Retomando aqui a biografia do Dr. Luciano Pereira, tem desenvolvido investigação clínica na área dos distúrbios minerais e ósseos associados à doença renal crónica, com particular interesse na osteodistrofia renal, na diálise peritoneal e no papel dos calcimimétricos no tratamento da hiperparatiroidismo secundário da hemodiálise. E eu vou então passar a palavra ao Dr. Luciano. Boa noite, Dr. Luciano, obrigada pela sua presença e pela sua intervenção. Muito boa noite, vou então compartilhar a tela. Ora, muito bem, então, mais uma vez, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes online, em particular os doentes, e agradecer à APIR por mais este convite e por esta oportunidade de estar aqui hoje a discutir este tema da importância do controlo do fósforo na doença renal crónica. E ao longo dos próximos minutos, eu vou tentar resumir de forma simples o que é o fósforo e para que é que ele serve, como é que o nosso corpo lida com o fósforo
Como é que a hiperfosfatémia, ou seja, fósforo a mais no sangue, é um fator de mau prognóstico, portanto, é um fator que aumenta o risco de acontecerem coisas más, para depois vermos como é que se trata este excesso de fósforo e, por fim, concluímos, sendo que depois haverá tempo, como já foi referido, para responder a todas as questões que a apresentação venha a levantar. E o fósforo é muito importante, tem várias funções no nosso corpo, é um constituinte fundamental. Em primeiro lugar, juntamente com o cálcio, faz parte digamos, da parte mineralizada dos ossos, é importante para dar rigidez aos nossos ossos. Depois, também faz parte da parede das nossas células. Aqui à direita nós vemos uma representação de uma parede de uma célula. Nós sabemos que temos milhões de células no nosso corpo, cada uma delas tem uma parede que a delimita das restantes e o fósforo é um constituinte da parede, faz parte da parede. Também faz parte do nosso DNA, portanto, a informação genética que nós temos e que, no fundo, faz com que sejamos o que somos. Portanto, por exemplo, que eu tenho o cabelo castanho, etc. E, por fim, o fósforo está também envolvido numa série de reações que o nosso corpo tem para produzir energia. Portanto, vemos, pois, que o fósforo participa numa série de funções, é muito importante no nosso corpo, e é por isso que ele vai ter de estar na quantidade certa, não pode estar nem a mais, nem a menos, pois isso vai ter consequências, como veremos, e desde já posso adiantar, como já todos estamos à espera, que os principais órgãos que vão fazer essa regulação da quantidade do fósforo no corpo são precisamente os nossos rins. Apenas um pequeno parênteses. Umas vezes poderão ouvir fósforo, outras vezes fosfato, mas então é a mesma coisa, sim ou não? E a resposta é sim e não. Do ponto de vista químico, bioquímico, não. Fósforo e fosfato não são a mesma coisa. Digamos assim, o fósforo é quando está sozinho, o fosfato é quando está acompanhado com mais outras coisas. Contudo, no nosso corpo, o fósforo nunca está sozinho, está sempre acompanhado. E daí que, neste contexto da doença renal, falar em fósforo ou falar em fosfato é o mesmo, e eu daqui para a frente falarei sempre em fósforo. Voltando ao que interessa, mas afinal, qual é o valor normal de fósforo? Desde já, vamos dizer que o valor normal de fósforo no sangue está entre 2,5 e 4,6. Isto para a população com função renal normal. Para os doentes renais, nomeadamente para os doentes que estão em diálise, algumas clínicas e alguns especialistas consideram que o objetivo estará entre os 3,5 e os 5,5 e vamos ver isto melhor mais à frente. E também nunca é demais relembrar que cada doente é um doente, cada doente tem o seu alvo para o fósforo. Bom, mas então, como é que o nosso corpo lida com o fósforo? Como é que o fósforo entra no nosso corpo? Onde é que está armazenado? Como é que é eliminado? E o fósforo entra realmente no nosso organismo através da comida, sendo que são alimentos ricos em fósforo a carne, o queijo, por exemplo. E depois, os alimentos chegados ao intestino, o fósforo vai ser absorvido, ou seja, vai passar do intestino para o sangue e depois no sangue vai para onde faz falta. O grande reservatório de fósforo são os ossos, a maior parte do fósforo do nosso organismo está dentro dos nossos ossos e, naturalmente, o órgão que depois regula a quantidade de fósforo que tem de ser eliminado é o rim. Portanto, o rim faz com que o fósforo que está a mais vá para a urina, de tal maneira que não fiquemos nem com fósforo a mais, nem com fósforo a menos no corpo.
Como é que os rins sabem isso? Eles sabem isso porque recebem sinais de outros órgãos, como veremos mais à frente, e também isto é o que explica que, à medida que vai diminuindo a função renal, esta capacidade de eliminar fósforo na urina vai-se perdendo, o fósforo vai-se acumulando no corpo e daí a hiperfosfatemia, daí o excesso de fósforo no nosso corpo, no nosso sangue. Claro que este ciclo que eu mostrei de como é que o corpo lida com o fósforo é quando está tudo bem e é para pessoas com função renal normal, saudáveis. Pode acontecer, embora não seja comum, que haja fósforo a menos, no sangue, é o que nós chamamos de hipofosfatemia, que haja fósforo a menos no nosso organismo. Por exemplo, um doente que se alimenta muito mal, naqueles raros casos em que o rim deixa passar fósforo a mais para a urina, e isso vai ter consequências, ou pode ter consequências. Os ossos podem ficar mais frágeis, isto aumenta o risco de fraturas, de ter dor óssea, as células podem começar a romper, há falta de energia, mas deixem-me chamar a atenção que isto não é habitual, esta hipofosfatemia não é habitual num doente que não está internado, num doente que está em ambulatório, e também para a hipofosfatemia dar sintomas, ela tem de ser grave, ok? Mais relevante hoje e para o contexto da doença renal, não será a hipofosfatemia, mas sim a hiperfosfatemia. Como falei há pouco, à medida que vai diminuindo a função renal, vai diminuindo a capacidade de eliminar fósforo, perde-se a regulação renal desta eliminação de fósforo na urina e ele vai-se acumulando no corpo e daí a hiperfosfatemia. Mas a hiperfosfatemia dá sintomas? O doente sente algo? Não. Quanto muito pode sentir prurido, pode sentir comichão, e nós tivemos no ano passado aqui um webinar precisamente sobre o prurido associado à doença renal crónica. Contudo, isto nem sempre é assim. Nós podemos ter um doente que tem fósforo alto e que tem prurido, e corrigimos o fósforo normaliza, e haverá doentes em que o prurido desaparece, outros que não. Por isso, essencialmente, a hiperfosfatemia não dá sintomas, mas tem consequências adversas a longo prazo. E então, quais são essas consequências adversas a longo prazo? Porque é que o chato do nefrologista quer tratar algo que não dá sintomas aos doentes? Porque o excesso de fósforo tem vindo a ser associado ao aumento do risco do doente falecer a longo prazo. Também, de igual modo, tem vindo a ser associado ao aumento do risco de hospitalizações. O fósforo é também um dos responsáveis pela calcificação cardiovascular e dos tecidos moles. O que é isto? O cálcio e o fósforo estão muito bem nos ossos, onde aumentam a sua rigidez. Mas quando o cálcio e fósforo vão parar às artérias, aos vasos ou ao coração, envelhece-os, faz-lhes mal. Isto é que é a calcificação cardiovascular e o fósforo é um dos culpados. Para além disso, leva a um agravamento do hiperparatiroidismo secundário. O que é isto? Lembram-se que há pouco eu disse que o rim tinha sinais para saber quando é que tinha de eliminar mais fósforo. E nós temos umas glândulas à volta da tiroide, que se chamam paratiroides, que quando sentem que o fósforo está a aumentar, aumentam a produção de uma hormona que se chama paratormona, para dar esse sinal aos rins que necessitam de eliminar mais fósforo. O problema é que, se este aumento da produção da paratormona for exagerado e se for prolongado no tempo, vai agravar a doença óssea dos doentes renais. O porquê que isto acontece é complexo, mereceria um outro webinar só para falar disto, mas ficamos então com a noção que, para além de tudo o resto que eu já referi, o fósforo alto também faz mal aos ossos. Neste diapositivo, vemos a imagem de um doente em diálise, e o que nós temos aqui é um raio-x
dos membros inferiores, portanto, das pernas, e reparem que aqui no raio-x vemos o fémur, até aí está tudo bem, mas também vemos estas artérias femorais cheias de cálcio e isto não é normal. Isto é calcificação vascular que torna os vasos mais rijos, aumenta o risco de acontecerem eventos cardíacos, sendo que esta calcificação vascular é mais grave e é mais frequente nos doentes renais do que na população geral, e um dos culpados para que isto aconteça é precisamente o fósforo alto. Também, como referi, a hiperfosfatemia está associada a um aumento do risco de mortalidade nos doentes em diálise, e neste diapositivo vemos dados de um trabalho mais antigo e outro mais recente que mostram basicamente o mesmo. Eu vou tentar simplificar estes dados. Reparem aqui à esquerda, em baixo, naquilo que nós chamamos do eixo do X, estão aqui os valores da concentração de fósforo no sangue dos doentes, e aqui no eixo dos Y, o risco de morte. E reparem que quando o fósforo está abaixo de 3, ou quando está acima de 5,5, 6, há um aumento do risco de mortalidade por todas as causas. E dados muito semelhantes foram encontrados por estes autores neste trabalho que está aqui à direita, em que os autores reportam que o intervalo ideal para ter o fósforo dos doentes em diálise, afinal estará a algures entre os 3,5 e 4,9, sendo que o ponto ideal está nos 4,2 miligramas por decilitro. Portanto, um fósforo alto aumenta o risco de mortalidade. Mas agora dizem, bom, mas eu sou doente renal, eu tenho fósforo de 7 este mês. Vou morrer para a semana por causa do fósforo? Por causa do fósforo, não. A toxicidade do fósforo é a longo prazo. Ao contrário do potássio, que, como nós sabemos, e a maioria dos doentes renais também sabe, a toxicidade é aguda, pode levar a que o coração pare. O fósforo aumenta o risco de morte, mas é ao longo de semanas, meses e anos. E nós temos evidência científica que aponta nesse sentido também. Reparem, mais um trabalho em que no eixo dos Y temos o aumento do risco de mortalidade, e aqui em baixo temos os doentes que tinham o fósforo controlado num trimestre, tinham o fósforo controlado em 2 trimestres, em 3 trimestres e tinham o fósforo sempre controlado. E como nós podemos observar, quando se compara os doentes que tinham o fósforo controlado só num trimestre com os doentes que tinham o fósforo sempre controlado, os doentes que tinham o fósforo controlado só num trimestre tinham aumento do risco de mortalidade 1,6 vezes superior. Portanto, este controle consistente ao longo do tempo do fósforo é importante. Já vimos a relevância da hiperfosfatemia, agora como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico aqui é muito fácil, é feito através de uma análise, a análise quando pedimos para o laboratório dosear o fósforo, sendo que as análises devem ser colhidas na sessão de hemodiálise que corresponde ao intervalo interdialítico curto, que é isto, tem que ser colhido a meio da semana, portanto às quartas e às quintas, é o ideal, que aliás é como no contexto da hemodiálise é o que se faz habitualmente, sendo que também temos recomendações internacionais de quando é que temos de começar a vigiar esta questão do fósforo. E quando a filtração glomerular cai abaixo de 60, nos doentes pré-diálise temos de começar a vigiar o fósforo, e nos doentes que estão já em diálise, a cada 3 meses é obrigatório dosear. Na prática, nas clínicas de hemodiálise, eu penso que isto é uma prática transversal, todos os meses temos análise com fósforo, porque é importante realmente todos os meses ajustarmos e garantir que o doente tem o fósforo controlado a maior parte do tempo. Vamos então à parte mais interessante e mais importante, se quisermos, que é como é que se trata isto. Como é que se trata a hiperfosfatemia? E a hiperfosfatemia trata-se comendo menos fósforo, com medicação, e naturalmente a diálise vai remover o excesso de fósforo no sangue.
A hiperfosfatemia trata-se então reduzindo o consumo de alimentos ricos em fósforo. Trata-se com medicamentos que vamos ver de seguida, que se chamam captadores de fósforo, que são medicamentos que se agarram ao fósforo dos alimentos e impedem que o fósforo, que parte do fósforo seja absorvido, que passe para o sangue. E, por fim, temos então a diálise a ajudar na remoção do fósforo do sangue. Vamos começar então pela dieta, que é importantíssima no controlo da hiperfosfatemia. E eu aqui não vou investir muito tempo, nós vamos ter uma sessão agora com a doutora Mariana de seguida só sobre isto. Queria apenas realçar que esta restrição do consumo de fósforo na dieta deve ser incentivada por todos, pelos enfermeiros, pelos médicos residentes, pelo nefrologista, pelo diretor clínico, mas deve ser orientada por quem sabe, nomeadamente por um nutricionista com experiência em doença renal crónica. Isto porque, como vamos ver de seguida, grande parte dos alimentos ricos em fósforo também são ricos em proteína. E nós não podemos pura e simplesmente cortar a proteína, porque senão temos o risco de desnutrição proteica, que é muito mau. Daí que, como nos vai ser explicado, o fundamental é reduzir o consumo de fósforo em alimentos como refrigerantes, alimentos processados, etc., mantendo o consumo de alimentos ricos em proteínas de alto valor biológico. E sobre a dieta, é isto que eu tenho a dizer, vamos aprender muito mais de seguida. Passando então aos medicamentos, aos captadores de fósforo, que relembro mais uma vez, são medicamentos que se juntam com os alimentos e impedem que o fósforo dos alimentos passe para o sangue. E isto é importante realçar, porquê? Porque é isto que explica porque é que estes medicamentos têm de ser tomados junto com a comida. Ou imediatamente antes ou imediatamente após, até hoje não há prova de que um seja melhor do que outro, ou podem ser tomados com o estômago e o intestino vazio. Se não chegam ao intestino, não há comida para onde agarrar o fósforo, nada fazem. Ok? Portanto, tomar o medicamento e comer de seguida, ou acabar de comer e tomar o captador de fósforo. Mas agora alguns de vós podem perguntar, então, mas temos a dieta para reduzir o consumo de fósforo. Temos a diálise que nos remove fósforo do sangue. Por que é preciso medicamentos para o fósforo? E isto é fácil de explicar e de perceber com algumas contas muito simples. Vamos assumir que a ingestão de fósforo, em média, é 1000 mg por dia, o que quer dizer que será 7000 mg por semana. Ora, nem tudo isto passa para o sangue. 60% passa para o sangue, o resto perde-se nas fezes. Ainda assim, ficam no corpo 4600 mg por semana. A diálise, e agora estamos a falar da hemodiálise, remove em média, por cada sessão de hemodiálise, 800 mg de fósforo. Quer dizer que numa semana, um doente em programa regular de hemodiálise removeu 2400 mg de fósforo. Faltam ainda 1800 mg, que ou o doente reduz muito na dieta, é muito difícil, ou realmente vai precisar de medicamentos para reduzir a quantidade de fósforo que fica no corpo, que passa para o sangue. Claro que há doentes que precisam de captadores de fósforo, outros que não. Porquê? Porque isto tem a ver com a ingestão de fósforo, que é diferente de doente para doente, e em alguns doentes poderá haver também o papel da diurese residual, que quando presente ajuda também a eliminar algum fósforo. Passando agora aos captadores. Que captadores de fósforo é que existem? Em primeiro lugar, deve-se dizer captadores de fósforo e não quelantes, mas pronto, também não é grave. Se alguém vos disser que é um quelante de fósforo, também não é grave. Passando ao que interessa, que tipos de captadores é que temos? Temos vários. Temos captadores que têm cálcio, captadores que têm magnésio, que não têm cálcio, que têm ferro. Qual é o melhor? Depende do doente que está à nossa frente, porque depende dos níveis de fósforo, depende do cálcio do doente, da paratormona, da idade
etc. Portanto, quando o nefrologista escolhe um captador de fósforo, está a pensar nisto tudo. Só um pequeno parênteses para falar da questão do cálcio, que quem for ler pode encontrar. Nos últimos anos tem havido algum cuidado em relação aos captadores que têm cálcio, precisamente para não dar cálcio a mais ao doente, para o cálcio não ir parar ao coração e aos vasos. Qual é a visão atual? A visão atual, e ainda agora há pouco tempo discutia-se isto numa reunião da Sociedade Europeia de Nefrologia, é que não estão proibidos os captadores com cálcio, nós podemos usar desde que não ultrapassemos a dose máxima. No fundo, desde que não se dê cálcio a mais ao doente, e os nefrologistas sabem qual é a dose máxima, ok? Portanto, não tenham medo dos captadores com cálcio. Para além disto, portanto, há uma série de outras coisas que distinguem os captadores de fósforo. Claro que isto é uma tabela para nefrologistas, não é para os profissionais de saúde, não têm a obrigação de saber, e muito menos os doentes. Só trouxe aqui para realmente me ajudar a dizer que a questão da eficácia é uma falsa questão. Portanto, todos os captadores de fósforo são eficazes, ou seja, todos eles são capazes de baixar o fósforo. Podem fazê-lo com necessidade de mais ou menos comprimidos. Isto é o que nós chamamos o pill burden. Há alguns captadores de fósforo que nós temos de dar muitos comprimidos ao doente para conseguir fazê-lo. Também há captadores de fósforo que fazem outras coisas, para além de baixar o fósforo. A questão da acumulação, já fomos falando, hoje em dia, sobretudo é relevante falar a questão do cálcio, a questão do hidróxido de alumínio, a questão mais do passado. E, claro, eles são diferentes no preço, mas isso é uma questão mais para as clínicas e para os hospitais. E ainda há aqui uma questão que não está nesta tabela, que é das mais fundamentais na prática clínica, e que são os efeitos adversos. Alguns doentes, pura e simplesmente, não toleram um determinado captador. Até podia ser o ideal para aquele doente, mas por efeitos adversos gastrointestinais, o doente não o tolera. E nós temos de trocar para outro captador, porque o captador bom é o captador que o doente toma, que o tolera e que lhe baixa o fósforo. Estou quase a terminar, apenas uma palavra breve para a diálise como uma forma de remoção de fósforo, em particular da hemodiálise, que é mais frequente. Uma ação de hemodiálise tipicamente remove 800 mg de fósforo. Claro que estas técnicas mais recentes, a hemodiafiltração, os filtros maiores, removem mais fósforo, mas é pouco mais, porque o fator que interessa mais, portanto, o mais importante na remoção de fósforo é o tempo em diálise. Portanto, se nós compararmos um doente que faz 12 horas por semana de hemodiálise com um doente que faz 20 horas por semana, estou a exagerar, o que faz 20, claro que remove muito mais fósforo. E depois, a frequência com que faz a hemodiálise ainda tem um impacto adicional, ou seja, se em vez de se fizer 3 diálises por semana, se fizer 5, ainda se remove mais. O porquê que isto acontece é complexo, está um bocadinho fora do âmbito aqui da apresentação, mas ficam com esta noção de que é o tempo em diálise que é o mais importante. E por fim, afinal, qual é o valor-alvo para o meu fósforo? Os nefrologistas têm várias recomendações. Têm uma recomendação mais antiga da Sociedade Americana de Nefrologia, que nos aponta então para os 3,5 a 5,5. Temos recomendações mais recentes de uma organização que se chama KDIGO, que diz que afinal o doente em diálise e o doente renal crónico em geral, que devemos apontar para que tenha valores normais de fósforo. Já um estudo mais recente, o estudo Cosmos, aponta-nos para 3,5 ou 4,9, portanto, como veem, ainda é um pouco controverso. Contudo, reparem que apesar de tudo, há aqui uma certa área de sobreposição entre todas estas recomendações e chamo a atenção para que isto são recomendações gerais. Não é para o doente em particular, para um determinado doente em particular. Se eu faço questão que o fósforo esteja nos 3,5, 4, ou se até tolero os 5, 5,5, depende do doente que eu tenho à minha frente. Por isso,
confiem no vosso nefrologista, discutam com o vosso nefrologista qual é o target ideal de fósforo para um determinado doente em particular. Claro que se algum médico vos disser que um fósforo de 1 está bem ou que um fósforo de 7 está bem, não está. À luz dos conhecimentos científicos atuais, não está, mas também não acredito que ninguém vá dizer isto. Em resumo, o fósforo é muito importante para várias funções do nosso corpo, sendo que são os rins, são os responsáveis por regular a quantidade de fósforo que fica no organismo, e é por isso que quando eles não funcionam, isto perde-se, e aí vem a hiperfosfatemia, e este excesso de fósforo no sangue, este excesso de fósforo no corpo, aumenta o risco de acontecerem coisas más, incluindo o risco de vir a falecer, sendo que tratamos isto com dieta, tratamos isto com medicamentos e, claro, com a diálise. Era isto que eu tinha para dizer e depois, naturalmente, espero que tenha sido útil e depois, naturalmente, no final, todas as dúvidas estarei disponível para responder. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Dr. Luciano. Eu se calhar tenho aqui a Susana Ferreira no Facebook, que pergunta o que devemos evitar para não aumentar o fósforo. Pois. Se calhar, Preferia no final me permite a sugestão, eu penso que essa questão vem em cheio, vai ser respondida a seguir em cheio pela doutora Mariana. Ok, Porque vamos vai ser passar respondida então em cheio. Portanto, eu à acho que apresentação se da calhar está no doutora final. Mariana. Sim, certo. Então, de seguida vamos ter a apresentação da doutora Mariana Tomás, tem mestrado em Nutrição Clínica pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e trabalha numa unidade de cuidados continuados e integrados, peço desculpa, como nutricionista clínica e técnica de qualidade alimentar e dá consultas na APIR e em várias clínicas médicas. Boa noite, doutora Mariana. Passamos então à sua intervenção. Obrigada. Muito boa noite. Vou então tentar partilhar a tela. Queria só pedir para me confirmarem se estão a ver a apresentação. Sim. Sim, estamos a ver, sim. Eu queria carregar aqui. Ok, agora sim. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite, muito obrigada ao convite à APIR, mas também ao Dr. Luciano. Realmente um nutricionista trabalha e deve trabalhar em conjunto com uma equipa médica, em ambiente multidisciplinar, e foi muito gratificante como nutricionista ter um convite de um médico para falar sobre esta parte mais prática da alimentação e do papel do fósforo. O que é que nós podemos fazer? Portanto, passo a apresentar a minha parte do webinar, em que vamos conhecer os impactos e os cuidados que devemos ter na alimentação quando falamos do fósforo na doença renal crónica. Nesta apresentação vou falar... Peço desculpa. Ok. Nesta apresentação vamos falar sobre os riscos de excesso e déficit de fósforo, que já foram apresentados pelo Dr. Luciano, que tipos de fósforo existem, como é que são absorvidos, como é que os identificamos nos alimentos, que alimentos contêm mais fósforo, o que é que acontece quando falamos de restrição alimentar, e restrição aqui relacionada com a restrição de alimentos ricos em fósforo e como devemos atuar. No final, faço um pequeno quiz que peço que pensem sobre o quiz para testar um bocadinho os vossos conhecimentos e a vossa também atenção a toda a palestra.
Pronto. Vou passar um pouco estes slides à frente, não vou debruçar muito sobre eles, que já foram falados com o Dr. Luciano, mas realmente existe um excesso de fósforo no nosso organismo e um déficit de fósforo no nosso organismo. E temos de ter atenção porque causam problemas na nossa saúde. Quando falamos de um déficit de fósforo, é um déficit, os níveis abaixo de 2,5 miligramas por decilitros, está relacionado com a falta de fósforo no sangue, uma ingestão insuficiente, é pouco recorrente na doença renal crónica, mas podem existir casos, principalmente nos pós-transplantados. Quando falamos de uma hiperfosfatémia, está muito relacionada com a doença renal, já compreendemos porquê na boa apresentação do Dr. Luciano, mas vou também dar assim uns cheirinhos sobre porque é que a hiperfosfatémia acontece, mas está relacionada com o excesso de fósforo no sangue, com uma ingestão excessiva de fosfato ou de fósforo, e acontece com mais frequência na doença renal, principalmente na doença renal avançada e pré-diálise. E, portanto, como o Dr. Luciano apresentou muito bem, e ponho aqui esta imagem, mas realmente a imagem do Dr. Luciano estava muito boa e eficaz. O rim é o nosso órgão principal na filtração daquilo que existe no nosso sangue, ou seja, é ele que faz a regulação dos constituintes que existem na nossa circulação. E, portanto, quando o rim está lesado, o que acontece é que um aumento de fósforo no sangue não é possível que seja interpretado como um aumento da excreção de fósforo, pelo que ele se acumula. E isto tem vários efeitos, como foram explicados na apresentação anterior. São eles o aumento do progresso da doença renal crónica, mas também aumento de algumas comorbilidades, doenças cardiovasculares e a doença renal óssea. Portanto, a ingestão diária recomendada deve ser de 800 mg para um pré-dialítico e de 1000 a 1200 mg para um utente em diálise. Claro que esta interpretação e estes valores devem estar relacionados com, ou dependem do estadio da doença em que nos encontramos, do utente, ou seja, das comorbilidades que estão associadas e também das análises clínicas, pelo que, como o Dr. Luciano referiu muito bem, devemos fazer análises clínicas recorrentemente, e aqui está muito relacionado com a alimentação, porque a alimentação também tem que se adaptar às análises clínicas mais recentes. Então, onde é que existe fósforo? O fósforo existe naturalmente em iogurtes, leites e queijos, ou seja, produtos lácteos. Existe nos peixes, nas carnes vermelhas e nas carnes brancas, nos cereais, nos frutos oleaginosos. Então, o que é que são frutos oleaginosos? Os frutos oleaginosos é o que nós entendemos na gíria como frutos secos. Ou seja, tudo o que são nozes, caju, castanhas, todos esse tipo de alimentos vão ser considerados nesta apresentação e são considerados pelos nutricionistas como frutos oleaginosos. E também na soja e nos produtos à base de soja. Mas também existem em grande quantidade em alimentos processados, ou seja, alimentos fabricados pela indústria. Como podem ver na lista que está referida nesta imagem no slide, existe uma panóplia muito vasta de constituintes que contêm fósforo, que são utilizados pela indústria e que, portanto, fazem com que muitos alimentos que nós às vezes não consideramos quando fazemos as restrições, onde existe fósforo em grande quantidade. O fósforo existe, portanto, na massa pré-fabricada, nos branqueadores de bebidas, nos produtos tipo pão, recheios, migalhas, cereais matinais, bolachas, manteiga, sobremesas pré-confeccionadas e cremes de sobremesas, pratos pré-confeccionados, produtos com chocolate e cacau, café, leite condensado, molúsculos, crustáceos e equinodermos e alimentos dietéticos, inclusive. E, portanto, na indústria o fósforo tem um papel muito importante como aditivo, pela capacidade que tem de regular a acidez, ser um agente de tratamento de farinhas, é um agente de crescimento, é um estabilizador e também um ótimo espessante.
E, portanto, quando nós estamos a ler rótulos nutricionais, que é muito importante, eles podem ser encontrados em vários aditivos com vários nomes diferentes. Inclusive, quando encontramos a letra E e um traço, normalmente é um constituinte do fósforo. E, portanto, já batalhámos uma das questões fundamentais, que era que alimentos contêm uma quantidade elevada deste mineral. São eles os produtos embalados, os produtos pré-confeccionados, os produtos de origem animal, os produtos lácteos, as leguminosas e os frutos oleaginosos. E também alguns vegetais, como vamos ver. E, portanto, quando falamos dos aditivos, saiu um estudo recentemente que fala sobre os compostos que, tendo aditivos, contêm mais fósforo. E são eles os produtos à base de carnes, cereais, o gelado, algumas gorduras vegetais ou animais, os snacks salgados, as Coca-Colas, os queijos processados e, enfim, ou seja, há uma panóplia muito grande, mas é importante considerar os primeiros. Mais ainda, neste estudo, falaram, e muito bem, que, infelizmente, a rotulagem do fósforo não é legislada, ou seja, não é mandatório ainda que, nos rótulos e nas declarações nutricionais o fósforo seja bem identificado. E isto provoca uma subestimativa da quantidade de fósforo que contêm os alimentos embalados. E está pensado que esta subestimativa pode ser de 30% até 30%. Neste estudo, avaliaram cerca de 5.000 alimentos processados e descobriram que em cerca de 1/3 existia realmente uma grande concentração de fósforo. Existiam mais nos produtos à base de carnes e menos nos produtos à base de leite. É importante compreender que uma das conclusões que tiram neste estudo é que as implicações nutricionais para os doentes cardiovasculares e a adesão a dietas com restrições de fósforo é realmente significativa e tem que ser tida em consideração. E, portanto, vamos falar de outra questão da atenção, que é a absorção de fósforo. Será que existem fósforos? O Dr. Luciano já referiu que existem vários tipos de fósforo, mas será que são diferentes? A absorção é diferente? O comportamento deles no nosso intestino é diferente? A resposta é que sim. Ou seja, além de nós termos produtos embalados que sabemos que têm grandes aditivos de fósforo, este fósforo que existe na indústria é um fósforo considerado fósforo inorgânico. E a absorção deste tipo de fósforo no nosso organismo é cerca de 90%. Ao contrário, que o fósforo que existe nos alimentos que nós consumimos frescos é um fósforo orgânico. Okay? Portanto, a absorção é muito diminutiva, é de cerca de 40% a 60%. Portanto, mesmo que nós comparássemos os miligramas que existe por alimento, os miligramas que existe de fósforo por alimento, apesar de existir maior concentração, às vezes, nos alimentos frescos, é importante perceber que o comportamento do nosso organismo irá ser diferente. E isto ainda estamos a falar de alimentos livres sem preocupar-nos com a confecção, ok? Pronto, relativamente à proteína vegetal e à proteína animal, como o Dr. Luciano falou e muito bem, nós quando falamos de restringir fósforo, muitas vezes está associado a restringir proteína, que é de facto algo fundamental na doença renal crónica, mas que não pode ser feito de forma excessiva. E nós sabemos que a proteína animal tem um alto valor biológico. Okay? Portanto, nós não podemos eliminá-la. Mas será que existe diferença entre o fósforo orgânico de alimentos de origem vegetal e de alimentos de origem animal? A resposta é que sim. Ou seja, nós quando falamos de proteína animal, falamos de vegetais, de legumes, de cereais, de frutos oleaginosos, e estes normalmente têm a presença de fitatos, que fazer aqui se calhar uma comparação que não devia fazer, o Dr. Luciano se calhar não vai achar muita graça, mas os inibidores de fósforo, esses medicamentos, os fitatos, eles comportam-se inibindo a absorção de fósforo no nosso intestino,
existem constituintes dos vegetais, legumes e cereais que fazem livremente já este processo. Portanto, temos os fitatos e o cálcio e a fibra insolúvel que muitas vezes inibem o fósforo de ser absorvido, ou seja, entrar no nosso organismo e pronto, fazer parte do sangue, ou seja, aumentar os valores de fósforo no sangue, que é o que nós queremos prevenir. Portanto, além do fósforo orgânico já ter menor absorção, os vegetais, legumes e cereais, em contrapartida às carnes e aos peixes, têm esta presença destes constituintes que ajudam a diminuir a sua absorção. Relativamente às carnes e aos peixes, eles realmente contêm fósforo orgânico, como eu tinha referido anteriormente, mas também contêm fósforo inorgânico. Quando nós falamos de carnes processadas, nós falamos de alimentos que têm fósforo orgânico na sua constituição e também fósforo inorgânico, ok? E estamos a falar aqui de queijos, de fiambres, que muitas vezes são alimentos que são consumidos diariamente pela população portuguesa, portanto, e aqui são constituintes que realmente têm uma grande concentração de fósforo por serem processados e por serem carne e peixe, que já têm fósforo orgânico na sua constituição, portanto, acabam por ter estes dois tipos de fósforo. Contudo, são alimentos que contêm uma proteína de alto valor biológico, que é bastante importante para termos tipos de proteínas importantes para terem efeitos importantes no nosso organismo. Têm um alto valor de sódio também, muitas vezes na doença renal crónica nós queremos evitar, e não há mecanismos propriamente ditos de perda de fósforo como existe nos vegetais, legumes e cereais. Na literatura, sabemos que há muitos anos atrás era recomendado consumir 60% de carnes e peixes e 40% de vegetais, legumes e cereais no que toca à proteína. Hoje em dia as guidelines indicam que já é 50-50. Portanto, umas alterações que podemos fazer, tentar introduzir 50% da nossa dieta, principalmente das refeições principais que fazemos, dietas à base de vegetais, não só proteína, ok? Proteína animal. Depois, relativamente aos métodos de confecção, será que alteram a constituição do fósforo ou a absorção de fósforo, propriamente dita? Sim, alteram, e bastante. Existem várias estratégias importantes: deixar de molho, principalmente quando falamos de leguminosas, cozinhar em água abundante, principalmente em altas temperaturas, cozinhar em 2 águas, ou seja, juntar, é a forma que se chama de espoliação, juntar duas panelas e alterar os alimentos para conseguir que estes minerais, estou a referir-me também ao potássio, mas em relação ao fósforo, nós sabemos que eles saem por osmose. Quando o rim faz o processo de filtração glomerular, ele também faz por osmose. Portanto, nós, se queremos eliminar o fósforo dos nossos alimentos, podemos cozinhá-los muito bem cozinhados, muito bem cortados, em água abundante, para garantir que, por osmose, numa água que não contém minerais, eles acabam por sair do alimento. E isto também ajuda a que a absorção de fósforo seja diminuta, porque a quantidade de fósforo que existe no alimento após estar cozinhado, ou seja, já não estamos a falar do alimento cru, faz uma grande diferença na quantidade de fósforo que nós consideramos que o alimento tem e que acabamos por consumir. E, portanto, pus aqui esta pirâmide, que em baixo temos a método de confecção, onde o fósforo é retido, ou seja, mantém-se nesse alimento, e em cima temos, por ordem crescente, o método de confecção que permite que exista menos fósforo no alimento. Portanto, os cozidos são melhores que o estufado é melhor que o assado, e o frito é realmente aquele que previne a saída de fósforo do alimento, ou seja, o fósforo mantém-se no alimento quando acabamos de confeccioná-lo para o consumirmos. Portanto, mensagem-chave desta primeira parte: o fósforo existe numa variedade muito grande de grupos alimentares, existe em aditivos
e a indústria utiliza muitos aditivos à base de fósforo. A carne pode conter 2 tipos de fósforo. Os vegetais e os hortofrutícolas e as leguminosas e os frutos oleaginosos perdem mais facilmente fósforo do que outros tipos de alimentos, como os alimentos da indústria e as carnes e os peixes. Deve-se consumir cerca de 50% de proteína vegetal, segundo as guidelines mundiais, e o cozido é a forma mais eficaz de eliminarmos este mineral da nossa alimentação. Depois, relativamente aqui à desnutrição, e está relacionado com um slide que eu vou mostrar mais à frente, que é, será que existe um grande risco de desnutrição quando falamos de doença renal crónica? Existe, e é preciso ter muita atenção a isto, porque nós temos um metabolismo alterado, temos uma desregulação hormonal devido a esta alteração do metabolismo, está muito relacionado com a falta de apetite, com o cansaço, com as alterações do humor. Normalmente um portador de doença renal crónica diminui a sua atividade física, diminui e restringe a sua ingestão, e isto provoca uma diminuição de peso, mesmo livre de inchaço, e uma diminuição de músculo. E, como referido muito bem pelo Dr. Luciano, existem várias circunstâncias que são relacionadas com uma doença renal crónica e com os níveis também de fósforo não controlados e não analisados também pelo nutricionista para garantir que não existe esta desnutrição. São eles uma menor sobrevida, uma maior taxa de hospitalizações e uma pior qualidade de vida. E a desnutrição existe em cerca de 37 a 48% dos doentes renais crónicos. E, portanto, é preciso fazer um balanço muito ajustado e muito personalizado dos riscos que nós devemos tomar. O risco de restrições alimentares desmedidas, o risco de uma monotonia alimentar e o risco de desnutrição. Portanto, deve ser acompanhado, deve ser tido em conta como é que se faz esta restrição de fósforo. Como já vimos, faz parte de 1, 2, 3, 4, 5 grupos alimentares da roda dos alimentos. Ou seja, é muito importante perceber como é que vamos restringir, com que objetivo, ok? E, portanto, a intervenção nutricional deve ser individualizada e começa por uma educação alimentar, por adequar a alimentação às rotinas, às análises, ao estadio, à história clínica, aos antecedentes pessoais, também interferir nas comorbilidades associadas, deve-se reduzir os efeitos tóxicos do excesso de produção de ureia, amónia, creatinina e eletrólitos. Isto está muito relacionado também com a diminuição de proteína, que é necessário fazer, atuar nos sintomas descritos e nas comorbilidades associadas já referidas anteriormente, e prevenir o deterioramento da função renal, que é uma das fases fundamentais, uma das partes fundamentais desta intervenção nutricional. Nós sabemos que antigamente, há muitos anos atrás, quando a diálise não existia, a intervenção nutricional era a única forma de garantir que não se deteriorava a função renal. Depois, em casos mais avançados, em que a desnutrição é uma realidade, devemos prevenir a deficiência de nutrientes específicos, tentar manter o bom estado nutricional, controlar o desequilíbrio eletrolítico e o edema, prevenir a perda abrupta de massa magra, prescrever, isto acontece bastantes vezes, prescrever suplementos nutricionais orais específicos para o doente renal e prevenir a desmineralização óssea e as doenças cardiovasculares. Agora, alguns exemplos práticos. Produtos lácteos. Devemos eliminá-los a todos? Não. Eles são fontes importantes de proteínas de alto valor biológico e fontes de vitamina D, principalmente quando fortificados. Portanto, existem alimentos nestes grupos alimentares que nós podemos ter, podemos dar uma maior introdução na nossa alimentação. Há uns que temos que restringir um bocadinho mais, mas tudo depende do utente, das análises, dos seus hábitos alimentares, etc. Mas temos aqui uma lista de produtos lácteos que, para as concentrações que estão apresentadas no slide, contêm menos de 100 mg de fósforo, entre 100 a 150 mg de fósforo ou mais de 150 mg de fósforo.
Atenção que depende muito das quantidades que estamos a falar e dos próprios alimentos e das marcas. Portanto, é muito importante ler os rótulos e ter em atenção que o objetivo é consumir em maior quantidade ao longo do dia alimentos com menos de 100 miligramas de fósforo por dia. Depois, restringir ou reduzir a menos quantidade aqueles que contêm mais, mais neste caso, lácteos, mais de 150 miligramas de fósforo. Existe aqui uma panóplia de alimentos. Depois, carnes, peixes, ovos, eliminá-los a todos também não. São uma fonte importante de proteína de alto valor biológico. E, portanto, temos aqui uma panóplia também de alimentos que são considerados mais seguros, tendo em conta a quantidade de fósforo, para introduzirmos na nossa alimentação, aumentando a concentração de alimentos que têm menos de 150 miligramas e restringindo um pouco mais aqueles que contêm mais de 180 miligramas. Legumes, frutos oleaginosos, eliminá-los a todos? Também não. São uma fonte importante de proteína vegetal, são uma fonte importante de fibra, são uma fonte importante de várias vitaminas. E, portanto, também existem alimentos que temos de ter mais atenção do que outros para a nossa alimentação diária, para a nossa rotina alimentar. Nunca restringir, principalmente estes, porque não têm... além da concentração de fósforo e potássio que consigam ter, não têm qualquer outra indicação para não fazerem parte de uma alimentação saudável. Quando falamos de doença renal crónica, falamos de uma doença que nos vai acompanhar a vida inteira. Portanto, nós não podemos restringir alimentos que fazem parte de uma alimentação saudável. Mas estão aqui alguns que nós conseguimos consumir de forma mais prática, conseguimos que façam parte da nossa alimentação de forma mais prática e com mais frequência do que outros. Mesma coisa para os cereais, não devemos eliminá-los a todos. São uma fonte importante de proteína vegetal, de fibra e de várias vitaminas. E nesta tabela volto a introduzir alguns alimentos que nós devemos ter mais atenção que outros. Aqui, muito importante salientar que, quando falamos de doença renal crónica, ao contrário de uma alimentação saudável propriamente dita, temos de ter atenção ao que são fontes de cereais integrais. Nós temos um plafond, eu falo muito disto em consulta, temos um plafond, é como se tivéssemos um plafond de fósforo que podemos consumir por dia. Se nós vamos consumir proteína, porque tem um alto valor biológico, proteína animal, pelo alto valor biológico que tem, nós vamos deixar algum plafond do nosso fósforo para esses alimentos e restringimos nos cereais, por exemplo. Portanto, nos cereais optar por aqueles que não são integrais, porque integral significa menos refinado, significa mais minerais. Nos alimentos brancos, por exemplo, o pão branco é o mais recomendado na doença renal crónica porque estão refinados, portanto não contêm tanto estes minerais, especialmente o fósforo. Hortofrutícolas, a mesma coisa, não devemos eliminá-los a todos. E existe uma panóplia de alimentos que nós podemos consumir mais ao diário, outros que podemos tentar consumir com menos frequência. Atenção que nestes alimentos, especialmente nos hortícolas e vegetais, nós conseguimos sempre ainda reduzir a quantidade de fósforo nos alimentos, propriamente ditos, quando vamos consumi-los, pela forma como os confeccionamos. Portanto, a segunda mensagem, a última mensagem é necessário ter atenção aos rótulos, à presença de fósforo e que tipo de fósforo é que é, dar prioridade aos alimentos frescos e caseiros. É fundamental compreender o desenvolvimento de uma alimentação adequada à função renal, portanto isto implica uma formação, uma educação alimentar, começar por um objetivo, concretizá-lo e chegar ao outro, portanto é começar por analisar a nossa alimentação num plano geral e definir metas. Isto depende muito do utente para utente. Há utentes que gostam mais de um tipo de alimentos, que é mais difícil restringir outro, portanto isto vai depender muito de utente para utente. A intervenção nutricional é útil para a aquisição de hábitos saudáveis. A intervenção nutricional é adaptada à rotina e aos gostos e aos hábitos do utente
e podem-se consumir alimentos de todo o tipo, de todos os grupos alimentares, as doses e o plafond por dia é que se alteram. Okay? Aqui, por exemplo, na diálise, os alimentos para os utentes que nos estão a ouvir, que estão em diálise, quando falamos de restrição de fósforo, talvez no dia antes da diálise consigam consumir mais os alimentos, ou deixar para o último dia antes da diálise os alimentos que estavam nas tabelas a vermelho. Portanto, um pequeno quiz para terminar esta apresentação. Que alimento contém mais fósforo? Não sei se nos estão a ouvir através do Facebook ou do Zoom, mas acho que é interessante escreverem no chat a resposta que dariam. Se acham que os alimentos que contêm mais fósforo são 180 gramas de tomate, 128 gramas de banana, 50 gramas de chocolate, de chocolate, 250 ml de sumo de laranja, 90 gramas de carne, uma chávena e meia chávena de espinafres ou 90 gramas de batata. Não sei se estão a responder, não consigo ver essa parte, porque estou a fazer partilha do PowerPoint, mas vou-vos dar alguns segundos para responderem. Acho que seria bastante útil perceber o tipo de respostas que temos. Ou não sei se alguém quer falar, dar a resposta. Sim, podem abrir os microfones então, para participarem. Temos aqui no Facebook, já temos algumas apostas, temos a carne, o tomate. Ok. Mais alguma sugestão? A carne, aqui no Zoom, estão a dizer mais a carne. E a batata? E o chocolate? Que também estão nos gráficos, nas tabelas, na parte vermelha. O tomate, há aqui uma resposta, Carlos Silva, com o tomate. Ok. Pronto. A resposta final, não sei se mais alguém quer participar. O chocolate, aqui no Facebook, duas respostas com o chocolate. Ok. Então, a resposta certa é... Ai, agora não estou a conseguir para baixo. É a carne. O segundo é o chocolate, o terceiro é o espinafre, o quarto é a batata, o quinto é a banana, o sexto é o sumo de laranja e só o sétimo é que é o tomate. Queria só referir uma questão que eu esqueci-me de referir anteriormente, que é, se vocês olharem para estas tabelas que eu fiz, elas têm umas gramas. E o interessante que eu queria que considerassem é, por exemplo, olhando aqui para as carnes, 4 fatias de bacon acima de 180 miligramas. Por acaso o bacon não é um bom exemplo. Mas, por exemplo, a dourada, 50 gramas douradas estão entre 150 a 169 miligramas de fósforo por 50 gramas de dourada. Se nós aumentarmos a dourada pode ir para a tabela vermelha. Se nós diminuirmos a quantidade de dourada, ela pode ir para a tabela azul. E é isto que é que considerem, mesmo no vosso dia-a-dia, o objetivo da nutrição e da intervenção nutricional é compreender que tudo depende das porções que nós consumimos. Pronto, era esta a mensagem final que eu tinha me esquecido de falar e acho que é fundamental e que explica muito bem também este resultado. Dou por terminada a minha apresentação e abro o espaço de dúvidas. Obrigada, doutora Mariana. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar. E vou vendo aqui também no Facebook. Se quiserem intervir aqui no Facebook também, deixar um comentário, uma pergunta para a doutora Mariana ou para o doutor Luciano.
Ruth, havia uma questão no Facebook, eu agora não me está a aparecer, mas tinha a ver com a soja. Sim, se o José Loureiro estava a perguntar se a soja tem pouco fósforo. A soja, na lista do Instituto Ricardo Jorge, por exemplo, é dos alimentos que contém mais fósforo, mas contém mais fósforo o grão de soja cru. Nós conseguimos reduzir bastante a concentração de fósforo quando cozinhamos esse alimento, quando fazemos todos os passos de uma tentativa de retirar o máximo de fósforo desse alimento, ou seja, cozinhá-lo bem, cozinhá-lo a altas temperaturas, demolhá-lo antes, cozinhá-lo em várias águas, logo aí conseguimos que ele passe de um extremo ao outro. Portanto, o fósforo é realmente a soja é realmente um alimento que contém fósforo. É importante compreender esta questão, principalmente porque se a soja contém fósforo, os derivados da soja, os alimentos que muitas vezes são utilizados como o tempê, o tofu, o seitan, estes ainda contêm mais fósforo, porque também contêm fósforo inorgânico, porque são processados pela indústria. Portanto, é verdade que a soja contém fósforo no grão cru e nos alimentos que provêm da soja processados, mas são muito dispares, porque nós conseguimos reduzir bastante a concentração de fósforo. Espero ter Creio que sim. respondido. Creio que sim. Eu, por acaso, não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Aqui no Facebook não temos. Ainda não? Então, para quebrar o gelo, eu também queria fazer uma pergunta ao Dr. Luciano, se ele me permitisse. Força. Que era, falou na sua apresentação do alvo terapêutico para o fósforo, ou seja, algo que eu não conhecia assim nessa realidade, e nunca tinha debruçado e acho que é muito interessante. Portanto, para um utente, nós podemos ter valores de fósforo elevados e considerar um range, uns limítrofes, que não são os limítrofes de uma pessoa sem doença renal. Eu queria perguntar, falou que isso depende de utente para utente, em que sentido? Como é que fazem essa questão? Não sei se... Excelente, obrigado pela pergunta, Mariana. Uma excelente pergunta da doutora Mariana. A questão é que o fósforo, a hiperfosfatemia, portanto, o fósforo alto, não está isolado. Vem junto com aquilo que nós chamamos os distúrbios minerais e ósseos associados à doença renal crónica, que faz parte também o cálcio baixo, faz parte o déficit de vitamina D, faz parte também o tal hiperparatiroidismo secundário, que são as glândulas paratiroides a produzir PTH demais. E é com a conjunção disto tudo que realmente vem o alvo terapêutico. Também a idade e as comorbilidades do doente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. Nós sabemos, portanto, se o fósforo alto aumenta a libertação de PTH de um doente. Se nós vemos que um determinado doente, para além de ter o fósforo alto, tem a PTH alta, e nós reparamos nas análises que ao puxar este fósforo para os 3, 4, isso nos ajuda a controlar a paratormona, é para estar aí. É para estar aí. Por outro lado, um exemplo, por outro lado, um doente que tolera muito mal os captadores de fósforo, muito mal, o seu cálcio está bem, a sua PTH está bem, não está calcificado, e com o único captador que ele tolera consegue chegar ali aos 5.2, 5.3, eu não me vou chatear a querer que o fósforo venha para os 4.2, quando é muito difícil para aquele doente. É nesse sentido. E depois também temos de ver que
como é que eu ia dizer isto? Se estamos a falar de um doente que tem 20, 30, 40 anos, ele tem décadas de doença renal pela frente. Portanto, a oportunidade para que o fósforo alto cause danos, nomeadamente nos vasos, no coração, é enorme. Enquanto se for um doente com 85 anos, não quer dizer que nós não controlamos o fósforo nesses doentes, claro que sim, colhemos análises, controlamos o fósforo, é para estar entre 3,5 e 5,5 ou o target que quisermos, mas o risco do fósforo fazer mal é mais baixo. Portanto, tudo isto junto nos leva a que realmente sejamos mais rigorosos ou menos dentro daquilo que são os targets, seja aos 3,5 ou aos 5,5, seja o fósforo normal. Depois é outra uma discussão um bocadinho mais complexa, mas não sei se respondi à pergunta para mim. Sim, respondeu por completo. Temos aqui Obrigada. 2 perguntas no Facebook. Uma do Pedro Figueiredo: deixar de comer carnes vermelhas faz mal? E do José Loureiro: e o iogurte de soja e leite de aveia? Creio que é uma pergunta se tem muito fósforo ou qual é que terá mais fósforo. Iogurte de soja e iogurte de aveia. Leite de aveia. Leite de aveia, ok. Iogurte de soja e leite de aveia, sim. Em relação a essa segunda pergunta, a minha opinião é ler sempre o rótulo. Depende muito de marca para marca. Eu posso dizer-vos que normalmente eu aconselho bebida de arroz, mas mesmo na bebida de arroz há marcas que têm muito mais quantidade de fósforo do que outra. Portanto, é importante ler o rótulo. Depois, terem atenção que não deixa de ser um produto lácteo. Tem a sua importância. Nós devemos consumir cerca de 2 unidades, 2 doses por dia. Portanto, sim, podemos consumir com a sua moderação, com as quantidades corretas, que é cerca de 120, 200 gramas por dia, e ter atenção ao rótulo, porque o mesmo tipo de alimento, principalmente na indústria, nós não sabemos se utilizaram muitos aditivos à base de fósforo ou não, se não lermos o rótulo. Okay. Em relação à segunda pergunta, se faz mal deixar de comer carnes vermelhas? É uma pergunta dúbia, porque depende outra vez muito da pessoa, se a pessoa está habituada, se a pessoa deixou as carnes vermelhas de forma gradual, se está a ser medicado para a vitamina B12, por exemplo, se está a ser acompanhado, se sabe se tem déficit de vitaminas, especialmente do complexo B. Em princípio, não, porque nós sabemos que a dieta vegana funciona e acontece, e muitas pessoas conseguem levá-la durante a vida inteira e é aconselhada para qualquer fase das nossas vidas. Na doença renal crónica, deve ser acompanhado, deve ser visto se está a consumir as proteínas que necessita, especialmente as de alto valor biológico, se sabe, retirando as carnes vermelhas, se sabe complementar com os alimentos necessários que contêm este tipo de proteínas. Portanto, depende bastante. Mas a resposta não é propriamente perigoso no geral da população. Em casos específicos é preciso acompanhar, compreender como é que está feito a introdução de outros alimentos que compensem o retirar as carnes vermelhas da nossa alimentação por completo. Certo. Creio que o Sr. Carlos Silva quer intervir e o José Miguel também está ali com a mão no ar. Posso intervir? Sim, sim, sim. Ora, então, boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer à PIR por esta iniciativa. Eu queria pôr uma questão ao Dr. Luciano. Eu, pelo menos vou fazer 40 anos que iniciei diálise. Nestes anos todos houve intervalos de transplantes. Por isso acompanha toda a evolução da tecnologia dos anos 80 até hoje.
Neste momento, o meu fósforo é 3,8. Entretanto, também fica diabético, derivado à medicação da transplantação. Tenho uma hemoglobina glicada de 6,5. O que eu quero dizer com isto? Vou dizer uma pessoa que não devia dizer isto, mas eu não faço dieta nenhuma, faço uma alimentação normal. Há uma restrição a nível de bebidas, de alguns produtos, mas no essencial é uma alimentação normal. A questão que eu ponho é se, não, além da alimentação, faço a minha manutenção diária, faço as minhas caminhadas, faço algumas atividades que me obrigam a fazer algum esforço. O que eu queria procurar ao doutor era se, pronto, a evolução do fósforo no doente em diálise, derivada à evolução de tecnologia que é hoje. Eu conheço o que era uma máquina há 40 anos e neste momento estou em diálise há 2 anos, ao fim do segundo transplante que durou 13, ainda com uma diurese, possivelmente aí a origem de eu ter o fósforo controlado. A evolução da tecnologia de há 40 anos para cá também veio talvez beneficiar o próprio controle do fósforo do doente, da diálise com melhor qualidade, melhores equipamentos, melhor produto. E o que nós vimos muitas vezes, e o que eu noto neste momento na sala de diálise, é uma reação totalmente diferente do que notava há 40 anos. Os doentes queixavam-se com tal comichão, havia doentes que não conseguiam estar sentados, não conseguiam estar deitados, por comichão que acontecia. Isso hoje não acontece. Será porque há medicamentos que conseguem, ou que são superiores àqueles que havia há 40 anos, o próprio equipamento é diferente, ou que é possível fazer uma dieta sobre isso tudo. E perante isso, uma outra questão que eu queria pôr também era relativamente agora à nova modalidade de diálise noturna de 6 horas. Isso é uma grande vantagem também para o controle do fósforo. Ok, obrigado. Muito obrigado pelas excelentes questões. Em relação à primeira questão, já agora o fósforo está ótimo. O fósforo está ótimo, a hemoglobina glicada está bem também, está impecável. E claro que a diurese residual ajuda a que realmente a dieta acabe por ser um bocadinho mais liberal. Ajuda sempre a diurese residual. Daí que é uma coisa que nós, cada vez mais, quando os doentes iniciam hemodiálise, na diálise peritoneal nós temos mais facilidade em preservar a diurese residual. Agora, na hemodiálise, vamos tendo cada vez mais cuidado para fazermos aquilo que está ao nosso alcance para preservá-la. A diurese residual ajuda, sem sombra de dúvida. Em relação aos medicamentos e à tecnologia da diálise, sim, está melhor e sim ajuda. A tecnologia ajuda em que modo? Ajuda no sentido que as novas técnicas de diálise, portanto, a hemodiálise de alto fluxo e a chamada hemodiafiltração, que é o que nas clínicas de diálise é o que se está a fazer, ou o hemodiálise, o que nós chamamos, pronto, é um nome técnico, mas pronto, o que nós chamamos de hemodiálise de alto fluxo, ou então hemodiafiltração, portanto, isto tira mais fósforo que as técnicas mais antigas, que era a hemodiálise de baixo fluxo, como nós chamamos. E também os filtros de diálise estão muito bons, são filtros cada vez maiores. Maiores não é no sentido de serem maiores ao olho nu, é maiores no sentido de permitir que o contacto do sangue com o dialisante seja mais íntimo, e isso permite que remova mais fósforo. Para além disso, quando nós olhamos para as doses de diálise que eram praticadas há 40 anos, há 30, 40 anos atrás, embora eu na altura, como é evidente, não praticava nefrologia, mas temos os dados históricos, temos os livros. As doses que eram praticadas até há menos tempo, comparadas com as doses de diálise que fazemos hoje em dia entregamos muito mais dose de diálise aos doentes. E tudo isto, claro que ajuda no fósforo. Em relação aos medicamentos, sim, também o armamentário terapêutico evoluiu para melhor. Portanto, há muitos anos atrás tínhamos o hidróxido de alumínio, que era perigoso até, era perigoso porque podia parar
podia ir para aos ossos dos doentes. É verdade que a questão da água também baralhava um bocadinho isto. Depois passamos para os captadores com cálcio, que é claro que são melhores que os captadores com alumínio, mas também, como eu disse, dar cálcio a mais não é boa ideia, porque se ele fosse parar todo aos ossos, ótimo, era excelente, mas não vai. Se nós dermos cálcio a mais, pode ir parar onde não deve, pode ir parar ao coração, aos vasos, isso é mau. Daí que é bom que tenhamos os captadores com cálcio, porque fazem falta para alguns doentes, mas também é bom que tenhamos captadores que não têm cálcio. E muitas vezes um não chega, nós temos de dar temos de dar 2 tipos de captadores ao doente, e sobretudo se tivermos de exceder a dose máxima. Portanto, nós temos hoje em dia captadores sem cálcio, temos captadores que têm ferro, se um determinado doente não se der bem com um, podemos trocar para outro. Portanto, sobretudo isto, portanto, o armamentário terapêutico evoluiu, é mais, portanto, permite aos médicos e aos doentes ter mais opções, isso sem dúvida que ajudou. E quando nós olhamos para os dados das clínicas, nós vemos que mais de 80, em algumas clínicas, mais de 85% dos doentes têm fósforo no sítio. Isso é muito bom. É muito bom e é esse o caminho que tem de ser assim. Isto em relação à primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, portanto, as formas de diálise estendidas, seja a diálise noturna, prolongada, seja a diálise frequente, eu não estou a dizer que elas são melhores, nem que são piores, porque isso é uma pergunta, é uma resposta difícil quando olhamos para o doente como um todo, ok? Mas em relação ao fósforo, não há dúvida. A hemodiálise noturna é melhor, portanto, fazer 6 horas de diálise em vez de fazer 4, fazer 6 horas de diálise é muito melhor para a remoção do fósforo. Aliás, muitas vezes os doentes, quando passam para a hemodiálise noturna, muitas vezes estão a fazer captadores de fósforo e nós temos de começar a reduzir os captadores de fósforo. E em alguns casos, até suplementar, mas se o doente tiver uma boa dieta, até pode nem ser preciso. Portanto, isso não há dúvida. Portanto, a diálise, por mais tempo de diálise, melhora a remoção de fósforo, é uma das vantagens da diálise, da hemodiálise noturna, é uma das vantagens da hemodiálise frequente, é o melhor controle de fósforo. Isso não tenho qualquer dúvida e a evidência científica é muito clara nisso, e não é só evidência científica, é o que nós vemos na prática também, não é só teórica, também prática, aí não tenho qualquer dúvida, mas duas excelentes questões, muito obrigado. Obrigada, doutor Luciano. Zé, queres intervir? E a seguir o Sim. senhor Rui Veríssimo, não sei se também quer falar, mas depois de ti. Ok, muito obrigado, Ruth. Não, esta era em relação ao que a doutora Mariana falou sobre a rotulagem. Sim, a rotulagem hoje em dia, e embora haja uma normativa, inclusivamente europeia, muitas vezes é escassa e confusa. Pronto, mas nós sabemos que realmente os alimentos processados têm muito mais teor de potássio, sal ou fósforo, ou tudo o que seja realmente nocivo para a nossa alimentação, mas hoje em dia com a nossa forma de calhar de estar na vida e de viver, e sempre com as pressas, muitas vezes utilizamos mais esse tipo de alimentação. Pronto, mas como o meu colega o Carlos Silva falou, tudo parte e também como foi frisado tanto pelo Dr. Luciano como por si, pela doutora Mariana, tudo parte da base do doente, da situação de saúde que está nesse momento, da alimentação que faz, ou seja, pronto, há doentes que se calhar suportam mais uma dieta que outros, mas realmente varia de doente para doente a forma da alimentação e mesmo até o próprio tratamento em si. Sim, obrigada, Zé. Se o Rui Veríssimo quer dizer alguma intervenção, quer fazer alguma intervenção, tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone, senão não conseguimos ouvir.
Tá, Sim. já está. Não, foi por acaso, nunca tenho o fósforo alto, anda sempre à volta dos 5, por aí. Mas nas análises deste mês veio que o fósforo estava a 1,5. E então, mas eu estava cheio de comichão no corpo. E disseram para eu parar de tomar o captador do fósforo, o Celamoro, o Ranbella. E ontem vieram dizer que afinal as análises estavam erradas e o fósforo estava a 10. E portanto, para eu voltar a tomar o Ranbella. Portanto, houve alteração na minha alimentação. Acho que pelo que o Dr. Luciano e a doutora Mariana estiveram a falar, acho que houve uma introdução de algumas coisas na minha alimentação, talvez tivessem feito subir o fósforo. Queria aumentar o colesterol, o HDL. Eu tenho comido mais nozes e isso pode ter sido o fator que levou o fósforo a subir. Por outro lado, também comi mais iogurtes gregos e creme fraiche, deixei de consumir o fiambre e passei a comer salmão fumado. Invenções. E pronto, eu acho que deve-se estas pequenas alterações fizeram com que o fósforo subisse, mas as análises vieram a dizer que afinal o fósforo estava baixo. Eu, olha, foi bom, mas afinal não. Estava a 10 e o meu corpo é que sentiu, passei várias noites sem dormir com a comichão no corpo. Pois. E pronto, era só isso. Acontece. Doutora Maria, não sei se quer comentar alguma coisa. Diga. O que eu queria comentar, queria aproveitar a oportunidade que o Rui falou no HDL e para dizer que às vezes é uma mensagem que pode não passar. Realmente nós temos o colesterol mau, que é o LDL, e o colesterol bom. A ideia é subir o colesterol bom, o HDL, e baixar o LDL, que é o mau. Mas cada vez mais os cardiologistas e pessoas que se dedicam à medicina cardiovascular nos vão dizendo que, ok, é bom ter o LDL alto, mas mais importante que ter o LDL, é bom ter o HDL alto, mas mais importante que ter o HDL alto é ter o LDL baixo. Portanto, hoje em dia... Pois eu não tenho, o meu colesterol até está a 119, para aí, uma coisa assim. Okay. Mas o total, HDL né? estava a 40. E Pois, eu queria ver se subia um pouco o HDL. Pronto, a atividade física aumenta, o colesterol HDL. Mas eu não posso fazer mais atividade física. A atividade física aumenta e com eu alimentos ando de também é bicicleta possível todos os dias aumentar. antes de ir para a diálise. Pois, Eu ando todos os dias de bicicleta antes de ir para a diálise. Excelente. 20 minutos, meia hora. E corro 6 já km. está espetacular. E assim dia não. Eu não posso fazer mais exercício. Está espetacular. Agora, o foco primordial em relação ao colesterol e nas recomendações atuais todas é que de facto olhemos para o LDL e a ideia do LDL é baixá-lo. O para quanto é outra questão complicada, mas cada vez mais devemos olhar para o LDL e aproveitar que estamos num fórum particular para não se deixar, para as pessoas não se deixarem ir atrás eu agora vou tentar ser politicamente correto, mas tenho alguma dificuldade, não se deixarem ir atrás não é o caso do Rui, que está super preocupado de forma correta, mas não se deixarem ir atrás de tangas quando vêm publicações a colesterol não interessa, etc. Interessa de que maneira? Se a área da medicina em que realmente há provas que baixar o LDL, que reduz o risco de infarto, reduz o risco de morrer por um evento cardiovascular, que é aquilo que é a principal causa de morte, não é só dos doentes renais, é também da população geral, não há dúvida. Portanto, só deixar esta mensagem é um bocadinho fora do tema do fósforo, ou não. Não. Por isso, pronto, e obrigado pela partilha, Rui. Pronto, a questão do fósforo tem uma vantagem que é, pronto,
realmente um fósforo muito alto, depois até pode dar o prurido, desde que nos próximos meses ele vá ao sítio, ok, pronto, não, é uma questão de longo prazo, não Sim, é, vai. Isso não é o é potássio. certo, vai. O potássio alto de mais uma vez pode ser fatal. O fósforo, não, felizmente é uma questão de longo prazo, portanto, não podemos ignorar, claro que não, mas é uma questão mais a longo prazo. E desde que vá ao sítio nas próximas análises está tudo em ordem, digamos assim. Sim. Eu também queria dar uma pequena sugestão à sua história, Rui. Muito obrigada pela questão e pela partilha. Relativamente ao colesterol, nós sabemos que as gorduras saturadas que nós consumimos aumentam o colesterol mau, o colesterol LDL. Relativamente ao HDL, gorduras insaturadas podem aumentar e a atividade física, como o Dr. Luciano referiu, pode aumentar. Isto trocado por miúdos, quer dizer que quando nós consumimos fontes de óleos, de manteigas, de carnes gordas, de carnes vermelhas, estamos a aumentar, ou muitos fritos, estamos a aumentar, ou de gorduras processadas, ou seja, bolachas, tudo o que tem estas gorduras saturadas, chamadas de saturadas, que existem nos rótulos que conseguimos ver, esses aumentam o colesterol LDL, ok? O colesterol mau, aquilo que nós queremos baixar do nosso perfil lipídico, que é muito importante, como o Dr. Luciano referiu. Relativamente ao HDL, o que nós sabemos é que fontes de fibras e reduzem, mantêm o HDL em bons níveis, a gordura poliinsaturada, a gordura do azeite, ajuda a manter o HDL em níveis ótimos, e também o exercício físico. Ou seja, uma alimentação saudável promove o HDL, isto dito por miúdos, uma alimentação não saudável promove o LDL. E pronto, isto também tem a ver com a sua alimentação. Pronto, é importante perceber como é que é o seu consumo de vegetais, como é que é o seu consumo dos alimentos que faz diariamente, e uma sugestão, como eu disse na apresentação, tudo o que são alimentos processados aumentam o fósforo. Portanto, quando nós alteramos um fiambre por um salmão fumado, o salmão fumado é processado, foi manipulado pela indústria. Portanto, alterar um alimento processado, que é o fiambre, por outro alimento processado, não é o mais eficaz, ok? Sim. Portanto, e o iogurte grego, em comparação com outros tipos de iogurte natural, desnatado, há tipos de iogurtes que têm muito menos concentração de... Eu como muito iogurte, Logo ao pequeno Talvez almoço fosse como, importante compreender mas as também só quantidades. como muito iogurte, mas é só uma vez. Geralmente é junto o iogurte, praticamente não bebo leite, não bebo leite. Okay. Só junto o iogurte aos flocos de cereais e depois junto mirtilhos e framboesas e coisa. Okay. Mas é só a altura que como o iogurte. Pronto, mas então, o iogurte grego que eu dou... geralmente uso para fazer panquecas. Ok. Eu quando uso a coisa. Geralmente o iogurte que consumo é o kefir. Ok. O kefir é o que eu consumo para comer com os flocos, é sempre o kefir. Uhum. O iogurte grego ponho uma colher ou duas quando faço a panquecas. Pronto, eu acho que não foi por aí, acho que foi por causa das nozes. Comecei a consumir mais nozes do que eu consumia, e todos os dias. E também o salmão fumado, como disse, com o creme fraiche e pronto, assim uma invenção. Agora eu é que pago, o corpo é que paga. Obrigada, Rui, obrigada, doutora Mariana, pela explicação e doutor Luciano também pela intervenção. Creio que não temos mais perguntas, nem mais ninguém queira intervir aqui no Zoom, nem no Facebook. E então passo a palavra ao Zé Miguel
para terminarmos esta sessão. Obrigada. Muito obrigado, Ruth. Quero agradecer ao Dr. Luciano, à doutora Mariana, por mais este excelente momento neste webinar dedicado ao fósforo, que é sempre uma aprendizagem, mesmo para aqueles doentes que levam já há muitos anos a hemodiálise e mesmo para os novos doentes que estão a iniciar o tratamento, seja hemodiálise ou diálise peritoneal, ou mesmo até transplantados. Eu realmente, o exemplo, quem me conhece, eu não sou exemplo de boa alimentação para ninguém, porque graças a Deus sou transplantado e tenho uma alimentação que tenta ser o mais saudável possível. Tenho digamos, um delírio, se podemos designar assim, por doces, ou seja, é o meu calcanhar daquilo na alimentação, é os doces, seja qualquer tipo de doce, é doce para mim, ou seja, então, mas eu acho que uma alimentação saudável agora seriamente, uma alimentação saudável é quase o caminho inteiro para um melhor tipo de tratamento e uma vida mais saudável, juntamente com o exercício físico. Por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos pela vossa presença, que estiveram aqui nesta noite, neste webinar, tanto aqui no Zoom como no Facebook, e até uma próxima ocasião. E muito obrigado, muito boa noite. Obrigado. Abraço. Abraço, Rui. Cuida-te. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.